Gente, e agora nós vamos tratar do princípio do contraditório e da ampla defesa. Princípio esse extremamente importante para todos os tipos de processo. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, dispõe a respeito desse princípio. E assim diz o artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativos e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Além da Constituição, gente, o Código de Processo Civil, no artigo 7º, no artigo 9º e no artigo 10º, também refletem esse princípio do contraditório e da ampla defesa. Isso, gente, esse princípio traz em si uma raiz de isonomia, de igualdade entre as partes. Traz a determinação de uma dialética processual. O que significa isso? A tudo que uma parte diz, a outra parte tem direito de ter conhecimento do que foi dito e de dizer a respeito daquilo que foi dito. Esse princípio estabelece previsibilidade ao réu, pressupõe e estabelece o direito de participação do réu a respeito de sua defesa. Assim, gente, evita, por exemplo, uma decisão surpresa do magistrado a respeito de fatos que foram narrados nos autos, no processo, e não chegaram ao conhecimento da outra parte. Pensa, quando nós dissemos que o juiz está exatamente na mesma distância de ambas as partes, e nós, quando fizemos a pirâmide, juiz, autor e réu, ou requerente e requerido, lembram-se que fizemos essa lousa, fizemos essa ilustração na lousa. Então, tudo que o autor disser, o réu tem direito de saber e tem direito de se manifestar acerca do que foi dito. Da mesma forma, gente, todos os documentos que qualquer parte inserirem no processo, é preciso que se dê ciência à outra parte e se dê o direito de que ela se manifeste acerca do que foi, desse documento novo que foi instaurado no processo, que foi colocado no processo. O processo vai ser sempre um caminhar para frente, mas sempre atentando para essa isonomia entre as partes, esse direito de serem informados a respeito de tudo que acontece no seu processo. Vejam nos slides que eu fiz um gráfico de uma tríplice ordem de situações subjetivas processuais. Então, quando a gente fala em contraditório, a gente tem aí o direito de receber informações tempestivamente sobre as atividades realizadas no processo. Também temos o direito de nos defender ativamente no processo. E do contraditório também advém o direito de pretender que o juiz leve em consideração a sua defesa, as suas alegações e as suas provas. Gente, esse princípio é tão importante que, se não for respeitado, se por um acaso não houver respeito ao princípio do contraditório, se o juiz emite, por exemplo, uma decisão surpresa, sem que a outra parte se manifeste a respeito de um documento juntado pela outra parte, pelo seu adversário,
essa atitude do juiz é passível de anulação. Nós podemos ter aí uma nulidade processual advinda do desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Quantas e quantas vezes nós vimos já acontecer na nossa vida profissional de que um juiz, ao não abrir a possibilidade da parte se manifestar ou tomar ciência a respeito de algum documento, depois de sentenciado, a parte recorre, apela e o tribunal devolve o processo, julga, reconhece o cerceamento de defesa, reconhece que houve desrespeito à ampla defesa e contraditório, devolve o processo para que o magistrado devolva à parte a oportunidade de ampla defesa, de contraditório, para só depois, então, emitir uma nova sentença, levando em consideração aquilo que foi falado e apresentado pela parte. Ok? Por fim, gente, nós temos aqui o princípio da inércia da jurisdição, do dispositivo, da demanda, do impulso oficial e congruência da tutela jurisdicional. Artigo 5º, inciso 35, artigo 2º esse artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Depois nós temos o artigo 2º, 141 e 492 do Código de Processo Civil, que prevêem que a jurisdição, a justiça, ela é inerte. Nós falamos um pouquinho disso em sala, se vocês lembrarem do exemplo. O juiz, ele não tem que se movimentar, ele não vai atrás de fatos, ele só age, o estado do juiz só age quando provocado. Vocês fizeram a atividade da pós-aula número 3, foi justamente sobre isso que tratamos, da inércia da jurisdição. O estado do juiz só pode agir se for provocado. Vamos ali, gente, ler o artigo 2º do Código de Processo Civil, que diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, um processo judicial só começa se uma das partes provocar o judiciário. E aí, gente, o juiz, então, não age de ofício. A regra é a proibição de que o estado juiz haja de ofício, ou seja, sem provocação. Quando vocês escutarem essa palavra de ofício, significa sem provocação, por iniciativa própria. Não, o juiz não pode agir de ofício. E, gente, sobre o princípio da congruência da tutela jurisdicional, significa que o juiz só pode decidir a partir daquilo que foi pedido pela parte, justamente porque ele é inerte, ele não vai agir por iniciativa própria. Então, na petição inicial, o autor delimita quais são os seus pedidos. Quem já viu uma petição inicial vai saber do que eu estou falando. Na última parte da petição tem ali a separação, né, da petição, a última parte é do pedido. E os pedidos que são feitos na petição inicial é que vão ser os parâmetros para a decisão. O juiz deve decidir exclusivamente acerca daquilo que foi pedido e que foi discutido no processo. Ele não pode decidir além daquilo. Princípio da congruência. O juiz, a sentença, ela tem que ser
ela tem que respeitar o que foi pedido na petição inicial. Ela não pode decidir mais do que foi pedido na petição inicial. Ela não pode decidir fora do que foi pedido na petição inicial. E ela não pode decidir menos do que foi pedido na petição inicial. Se acontece isso, se a sentença julga mais do que foi pedido pelo autor na petição inicial, o juiz está agindo de ofício, ele está agindo por iniciativa própria, ele está sentenciando e essa sentença vai ser considerada ultra petita, porque é uma situação de ultra petição. Ele decidiu a mais. Se ele decidir fora do que foi pedido, ele vai estar incidindo numa situação de extra petição. A sentença, portanto, será extra petita. E se ele decidir menos, se ele se omitir em relação a um dos pedidos do autor, por exemplo, vai ser uma situação de citrapetição ou infrapetição. A sentença será citrapetita. Gente, o princípio da inércia da jurisdição impede que o juiz atue por vontade própria. O Estado juiz só pode atuar se provocado. Esse princípio é muito importante e ele tem aí a sua raiz constitucional. Até a próxima aula, gente. Um beijo. Fiquem com Deus, façam o desafio Nossa Máxima, façam as atividades que a gente está propondo e semana que vem, se Deus quiser, estaremos ao vivo com vocês, tá bom? Beijo!